Olá pessoal, eu sou Cláudio Saldanha e estou aqui hoje para te ajudar a entender o cálculo do INSS sobre a sua obra. Você que já construiu ou está construindo e teve a surpresa lá no site do ECAC, no Cero, do valor de INSS a pagar, que muita gente considera alto. É realmente, geralmente, um valor fora do previsto. Como é calculado aquele INSS? A prefeitura informa a emissão do seu alvará para a Receita Federal. A Receita Federal, baseada nas informações do seu alvará, estima o valor da sua obra, estima o valor do custo da mão de obra e sobre ela joga 36,8%. Se você pagar aquele INSS simplesmente, você não vai precisar dizer para a Receita quem trabalhou na obra, se foi CLT, se foi autônomo, não precisa dizer nada. Simplesmente você pagou o INSS que não tem dono, pagou de forma estimada. A Receita Federal te dá a opção de você trocar aquele INSS estimado de forma indireta pelo INSS da mão de obra que você pode declarar. A mão de obra que vai ser mais interessante declarar vai ser o autônomo ou MEI, que você vai deixar de ter um cálculo de 36,8% e vai pagar apenas o patronal de 20%. Além disso, ela te dá um desconto direto. Em vez de ele estimou uma mão de obra de 100 mil, se a obra for até 350 metros, você precisa declarar apenas 50 mil de mão de obra, de remuneração. Sobre esses 50 mil, você paga os 20%. Se a obra for acima de 350 metros, você vai declarar 70%. E sobre essa remuneração, você paga os 20% do patronal. Então, esse desconto vale muito a pena. Posso fazer retroativo? Posso. Posso parcelar essa mão de obra que eu vou declarar e que eu vou ter os 20%? Posso. Então, você tem essas opções e o valor vale muito a pena, mesmo que seja obra antiga. Aqui na Staff Cursos nós temos tanto o curso de E-Social, para quem já entende de aferição, está querendo apenas entender a parte de E-Social, como declarar mão de obra, e nós temos um curso completo de aferição de mão de obra, que inclusive você tem acesso a essa planilha, que eu inclusive estou divulgando agora, que é uma planilha que te dá uma ideia de como você vai declarar esses valores. Ela traz o valor do INSS a pagar, ela faz uma simulação do INSS a pagar, que vai bater lá com o valor do Cero, e ela te sugere um rateio dos valores de mão de obra, 50%, 70%, e como você tem que requisitos você tem que cumprir. Tem que declarar a mão de obra em todos os meses da obra e tem que atingir o percentual que ele exige, 50% ou 70%. Então, aqui na Staff Curso, nós temos um curso para quem quer aprender. Se, porventura, você está fazendo uma obra só, não quer mexer com isso, não quer aprender a fazer isso e está com urgência porque foi notificado pela Receita Federal, você pode entrar em contato com a gente que eu faço o serviço para você e os honorários são cobrados em cima do valor do desconto que a gente vai obter lá na sua oferição. Então, eu vou fazer todo o trabalho e vou te cobrar sobre o valor que eu conseguir de desconto, incluindo muitos juros por atraso que tiver para pagar relacionado a isso, eu vou colocar no cálculo para chegar a um valor de resultado de lucro para você no processo e os honorários são sobre esse valor. Inclusive, eu ensino o cliente a fazer o parcelamento e vou até o final com ele do parcelamento para que ele tenha total segurança no processo. Então, vamos entender como é que funciona isso. Estou mostrando para vocês a nossa planilha. Essa planilha está disponível apenas para os nossos alunos no curso de aferição de obras, um curso completo, ok? Então, fica com a gente para você entender como é que funcionam esses descontos. Então, está aqui nossa planilha de aferição. A minha planilha ela traz aqui os campos onde você vai ter que inserir dados ou fazer escolha de informações. São os campos, as linhas que estão em cinza. Aqui do lado também tem as informações de onde é para inserir os dados e as fórmulas. Então, vou colocar uma obra aqui iniciada em janeiro de 2023. A obra terminou agora em março de 2025.
Estou fazendo a aferição agora em dezembro, hoje, 1º de dezembro, estou aferindo agora. A obra em São Paulo. Vamos dizer que tem 250 metros de construção principal, 50 metros de complementar coberta, uma churrasqueira, um salão, e aqui mais 50 metros, vou botar mais 30 metros de piscina, ok? Área complementar descoberta. Ele vai fazer o cálculo aqui direitinho da área total e da área resultante após essas duas reduções que são aplicadas. Bem, aqui agora, vou escolher o tipo de construção, residencial unifamiliar. Tudo isso está no alvará de construção. Residencial unifamiliar, que traz o VAL, que é o valor da construção civil. Aqui eu vou colocar se teve concreto usinado e eu informo aqui o tipo de obra. Se não teve, eu posso deixar em branco esse item, ok? E aqui o tipo de mão de obra, alvenaria, madeira ou mista. Pronto. Para essa construção, ele estimou o valor da obra de 666.536, custo da mão de obra 91.682,14 e o INSS a pagar 33.739. E aqui a minha planilha já te diz, olha, com esse tamanho da obra, você precisa atingir 50% da mão de obra. Ainda não lancei nada, então não tenho percentual ainda. Ininterrupta, sim, preciso declarar de forma ininterrupta. Então, eu vim para a minha planilha, que ela, aplicando o fator de ajuste, ela pega o valor que eu tenho que declarar de mão de obra e rateia pelo número de meses da obra. Então, veja aqui, são 27 meses, de janeiro de 2023 a março de 2025, são 27 meses. Ele pega esse valor de 45 mil e rateia pelos meses, ok? E aí ele já me dá uma previsão aqui de quanto eu posso economizar. De 33.739, só com a redução de 50%, sobra o INSS a pagar de 15.650. E eu posso ter uma economia de 18.088, ou seja, 53%. Mas aí eu ainda tenho, claro, aqui ele já está contemplando a mudança de mão de obra para 20%, e não 36,8%. Mas aqui eu ainda posso ter uma outra redução. Veja que aqui, esses 45 mil de 50%, ele está gerando um valor de 55 mil. Então, eu estou declarando 9 mil a mais. E mais o que conta para a remuneração é o valor atual. Então, eu posso reduzir esse valor de tal forma que o valor atualizado vire 45 e eu vou aumentar o meu desconto. Então, eu venho aqui, vou copiar aqui o valor e vou fazer usar um recurso aqui do Excel para ele achar o valor que eu preciso. Aqui nesse campo do fator de RMT, do fator de ajuste, e esse desconto ele vai aumentar. Ok? Vamos ver aqui, dados, hipóteses, atingir meta. Eu quero que esse campo aqui chegue a um valor de 45.841,07. Para isso, eu vou movimentar esse campo. Então, vou mexer nesse valor de tal forma que ele vai reduzindo até que o valor atualizado venha os 45 mil. Então, ok. E ele chegou a 37 mil. Ou seja, se eu lançar 37.805 com a correção monetária, eu chego a 45. E veja que a minha planilha pegou 37 e rateou igualmente, mês a mês, que eu tenho que declarar de mão de obra. Então, veja que o meu desconto aumentou mais R$ 2.000, virou 60%. Para você que vai trabalhar com aferição de mão de obra, prestação de serviço, ele já traz aqui o campo para você botar o valor dos seus honorários do seu cliente, para ter a planilha completa. Cláudio, eu estou fazendo essa aferição mês a mês, então não vou ter muitos juros, nem multa da Maed. Cara, então o seu desconto vai aumentar. A minha planilha está contemplando uma situação que o cliente não fez nada. Então eu venho aqui e tiro a multa de juros. Então o meu desconto deixa de ser 20 mil e passa para 26. Então onde seria 50%, virou 77%. Então a planilha está contemplando várias situações e ela te ajuda a lançar a mão de obra. Você tem um norte de quanto você vai lançar de mão de obra mês a mês
e como você vai apresentar isso para o cliente. Eu, por exemplo, quando eu faço a aferição, eu pego a própria planilha, ajusto os valores aqui, é claro, isso aqui é uma planilha de Excel, ela vai dar umas diferenças de arredondamento lá com cero, eu faço uns pequenos ajustes e a própria planilha eu gero um PDF e mando para o cliente. Então, o fator de ajuste, ele vai te ajudar bastante. Nessa simulação, o cliente tinha 33.739 para pagar. Se ele fez o trabalho mês a mês e não vai pagar muitos juros, sobrou apenas 7.561. Mas se ele não fez, está declarando tudo atrasado, a planilha já prevê a correção monetária e a multa da Maed. Os juros de mora, a multa e a multa da Maed. Então, o que era 7 virou 13, mas mesmo assim vale a pena. Está tendo uma economia de 20 mil reais no valor que era 33. Então, se você estiver precisando aprender o processo de aferição de obras, para prestar esse serviço ou para resolver o INSS da sua obra, a Staff Cursos tem a solução. Se você precisar do serviço, está com notificação, precisa regularizar para não pagar a multa, que pode chegar até 225%, você pode entrar em contato que eu mesmo faço a aferição da sua obra para você, ok? Vem para a Staff Cursos, que aqui é só sucesso. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.